Mateus capítulo 6, a partir do 7, diz assim: E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! Você pode se assentar, por favor, se você quiser e conseguir. Nós estamos dando continuação à nossa série que nós começamos na semana passada. Semana passada nós começamos uma série intitulada As in Heaven, como no céu. Nós entendemos que existe uma urgência de Deus para este tempo, para esses dias, de trazer a realidade do céu para a terra, de trazer o que está acontecendo no céu para a terra. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O que Jesus estava dizendo é que existe uma realidade no céu, existe algo acontecendo no céu que nós devemos orar para trazê-la para a terra. Qual era essa realidade? A realidade é que a vontade do Pai seja feita na terra como ela é feita no céu. O que Jesus estava dizendo é que no céu está acontecendo alguma coisa que a terra ainda não entendeu. Está acontecendo algo no céu que a terra ainda não conseguiu concretizar. Algo está acontecendo nesse exato momento, meus irmãos, e nós devemos clamar a Deus pedindo: Deus, seja feito na terra como é no céu. Aconteça na terra aquilo que acontece no céu. Queridos, no céu está acontecendo um eterno culto. Um eterno culto, de eternidade em eternidade acontece um culto, uma contemplação, um ambiente de profunda adoração e entendimento. E Jesus disse: eu quero que aquilo que acontece no céu possa ser trazido à terra. Quantos querem isso? Não, só o Zé. Quantos querem isso? Quantos querem que nós possamos clamar a Deus para trazer a realidade do céu à terra? Trazer o que está acontecendo na terra. Eu imagino Jesus, porque nós temos que contextualizar. Foi o próprio Deus quem disse isso para eles. Jesus falou: olha, meus queridos discípulos, deixa eu te contar um segredo. No céu está acontecendo algo que vocês ainda não experimentaram. Eu vim de lá, eu desci de lá, eu estava nesse ambiente. E eu começo a imaginar Jesus dizendo: eu queria que vocês vissem o que os anjos veem. Eu queria que vocês experimentassem o que os anciãos experimentam. Eu queria que vocês estivessem no ambiente onde os anjos estão. O que tem lá, Jesus? A plenitude da presença de Deus. Queridos, o que Jesus estava dizendo é que nós devemos clamar para que, assim como no céu existe a plenitude da presença de Deus, Ele possa enviar para a terra essa mesma presença que está no céu. Jesus, não é uma presença que gera arrepios apenas. Nós nos acostumamos com arrepios, né? Às vezes nós estamos falando de Deus e dá aquele arrepio. Estou sentindo Deus aqui. Não é uma presença que gera emoção, que é gerado pelo ambiente musical, com um fundo musical. Não é, mas é o peso da glória de Deus, é a contemplação da pessoa de Cristo, é entender que no céu existe uma eterna adoração. E Ele falou: vai chegar um dia, e eu creio que já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Eles não precisarão mais imaginar. Eu estou trazendo para a terra aquilo que acontece no céu de eternidade em eternidade. Aleluia! Às vezes nós reduzimos Deus e a presença de Deus
aquilo que nós sentimos, aquilo que nós experimentamos. Mas a presença muitas vezes não é sentida, ela é conhecida. Nós queremos sentir, mas nós deveríamos querer conhecê-la. Porque quem conhece não precisa sentir para saber que Ele está neste lugar. Quem conhece entende que Ele é fiel à sua palavra. Ele falou assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ah, você não entendeu? Ah, eu vou pregar só para esse lado aqui, ó. Ele falou que no domingo de manhã, na Freedom Church, se tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, Ele estaria no meio da gente. Irmão, o que eu estou dizendo para você, Ele já está aqui neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aquilo que nós sentimos quando o Espírito Santo vem é apenas uma fração do que é da realidade do céu. É apenas uma fração da realidade do céu, daquilo que Ele quer derramar sobre a terra. Então, quando Jesus disse: faça na terra como é no céu, é trazer essa realidade à existência na terra. A maior realidade do céu é a presença manifesta de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. No céu tem louvores. No céu existem anjos. No céu existem seres, irmãos, eu vou ler para vocês. Um tem cara de leão, outro cara de boi, outro cara de águia, outro cara de homem, com olhos por dentro e por fora. A Bíblia fala que, descrevendo os 4 seres, que eles têm olhos na frente, atrás e por dentro. Existem seres angelicais que nós não conseguimos imaginar. Mas o mais precioso, o mais marcante, o mais forte, o mais majestoso que existe naquele lugar é a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso. O que Jesus estava dizendo: não clamem para Deus enviar anjos. Ah, fala Deus. Eu quero ver anjo, pastor. Você quer ver anjo? Glória a Deus, aleluia. Eu quero ver Deus. Irmãos, não clame para que você viva milagres, não clame para coisas que são superficiais. O melhor que tem no céu é a presença do grande eu sou, do Todo-Poderoso. E Ele diz assim, ó, clame para que a presença dEle invada a terra, clame para que a presença dEle invada a tua casa, a tua família, o teu trabalho, para onde você pisar as pessoas dizerem: há algo diferente neste lugar. Aleluia! Apocalipse capítulo 4, por favor, abra comigo. Hey, Jesus, eu estou animado hoje, vocês estão animados? Hey, Jesus, aleluia. Glory to God. Deus é bom, Deus é bom. Apocalipse capítulo 4. A Bíblia fala que João é levado à sala do trono. Ele é levado à sala do trono. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É porque no céu a vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus ela é plena. Nada está fora de ordem. Nada sai fora do seu controle. João entrou naquele lugar. A Bíblia fala que João viu uma porta aberta no céu e uma voz que dizia: vem, vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. E ele entrou na sala do trono e ele começa a descrever a sala do trono. Ele diz que no trono havia um que era parecido com a pedra de jardes e de sardones. Outras versões diz jaspe e sardones. E ele não descreve muito. Eu fiquei abismado, até surpreso, que a única descrição que Jesus dá daquele que estava sentado no trono é que ele parecia pedras preciosas. Aí ele começa a descrever como é a sala e o que tem lá. Preste atenção, coloca aí Apocalipse capítulo 4, por favor. Vamos ler a partir do 2. Apocalipse 4, 2. Eu quero que vocês vejam isso comigo. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Jesus. Esse aqui é o trono que o escritor de Hebreus diz assim: entremos confiadamente diante do trono da graça. Esse é o trono da graça que todo aquele que anda em espírito e em verdade consegue chegar e ter acesso. Esse é o trono da graça que já não existe mais barreira para nós entrarmos. O véu foi rasgado, a carne de Jesus foi rasgada por nós. Esse é o trono da graça. João foi levado pelo Espírito. Irmão, sabe de uma coisa? Deus está nos querendo levar ao trono da graça.
Ai, pastor, eu quero visitar a França. Pastor, eu quero ir na Itália. Eu tenho um desejo de ir a Israel. Quero ir a Israel? Não, irmãos. Nós deveríamos estar pedindo: Senhor, me leva no trono da graça. Me leva lá na sala do trono. Eu quero ver o que João viu. Eu quero ver o que Isaías viu. Senhor! Ei, aleluia! Ele falou assim: eu fui levado e me achei em espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono haviam também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Sempre, preste atenção neste versículo, que isso aqui é importante. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho. João foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao trono da graça, e chegando lá, ele viu um arco-íris ao redor do trono. E ao redor desse trono principal, o trono que nós cremos que é o trono de Deus, haviam 24 tronos. E nesses tronos se assentavam 24 anciãos, e eles estavam vestidos de roupa branca e tinham na cabeça uma coroa de ouro. Do trono de Deus saíam relâmpagos, vozes e trovões. Ontem, lá em casa, deu uma tormenta, e deu um trovão e relâmpagos muito forte. O meu filho se assustou, o cachorro começou a chorar. Eu fui correndo ver o que tinha acontecido. Eu imagino como é ao redor do trono de Deus: relâmpagos e vozes e trovões. É mais ou menos o que aconteceu no Monte Sinai, quando o povo viu. Sabe o que acontecia ali, gente? Deixa eu explicar para você. Quando o Monte Sinai fumegava e havia vozes, trovões e relâmpagos, era Deus trazendo o trono dele para cima daquele monte. Havia um mar de vidro semelhante ao cristal. Haviam 4 seres viventes semelhante ao leão, ao novilho, ao homem e à águia. João viu toda essa beleza. João viu toda essa grandeza, essas maravilhas. Mas ele diz para nós que tudo isso tinha um propósito. Tudo isso tinha uma meta. O que era isso, pastor? Era adorar ao que estava sentado no trono. Era exaltar aquele que estava sentado no trono. Irmãos, os relâmpagos, os trovões, as vozes, os seres, os anjos, os anciãos, todos tinham um propósito: se render e adorar aquele que estava sentado no trono, trazer a vontade de Deus para a terra. É quando a igreja entende que existe apenas um propósito para a nossa vida: é adorar aquele que vive e reina para todo sempre. É nós nos prostrarmos diante dele, é nós nos despojarmos de todo nosso orgulho, de toda a nossa honra, de tudo que nós achamos que temos, e dizer: só ele é digno de receber honras, glória, louvor, majestade, exaltação para todo sempre. Aleluia. Aí a Bíblia fala, capítulo 4, preste atenção:
lá no versículo 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso. Não tinham descanso. Anjo precisa descansar? Lógico que não. Não tinham descanso. Preste atenção na linguagem que João usa. Nem de dia e nem de noite. Existe dia e noite no céu? Não. Então essa linguagem que João está usando não é uma linguagem descritiva, mas é uma linguagem de simbologia. O que ele estava dizendo aqui? Que os anjos de eternidade em eternidade não cessavam de proclamar. Eles não cessavam, era ininterruptamente adorando aquele que estava sentado no trono. Preste atenção. Ele falou assim, os 4 seres viventes não cessavam, não descansavam, de dia e de noite proclamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E o que os anciãos faziam? Agora, aqui que me chamou a atenção. Olha o versículo 9, por favor. Sempre que esses seres viventes davam glória, então aqui existe uma condição, eu quero que você entenda isso. Existe uma condição para que os seres viventes possam adorar. Vamos lá. Ou melhor, desculpa, para que os anciãos possam adorar. Sempre que os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Os seres viventes adoravam, ou adoram, e os anciãos respondem. Os seres viventes declaram, e os anciãos respondem. Existe uma resposta no próprio céu, a quem ele é. Por que isso é importante, pastor? Os anciãos respondiam adorando e depositando suas coroas diante do trono. Eles respondem à adoração dos seres viventes e proclamavam, olha a proclamação deles, isso aqui é importante, gente. Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aqui está a diferença. Os seres viventes adoram declarando quem ele é. Olha a declaração dos seres viventes lá no versículo 8. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. É uma declaração de caráter. É uma descrição de quem ele é. É uma descrição da pessoa de Deus. Eu vou explicar talvez na semana que vem sobre os atributos de Deus. E eu vou falar um pouquinho sobre a santidade de Deus. Os seres viventes estão descrevendo quem ele é. O Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles descrevem a santidade, o poder e a eternidade de Deus. Agora os 24 anciãos não descrevem quem ele é. Eles louvam pelo que ele fez. Ah, gente, uma vez eu falei isso numa igreja pentecostal. Foi tanto aleluia, tanto glória a Deus, você não entende. Você não está entendendo. Os seres viventes adoram por quem ele é. Os anciãos respondem pelo que ele faz. Porque primeiro você precisa entender quem ele é, para depois você adorar pelo que ele faz. Nós fazemos ao contrário normalmente. Nós adoramos apenas pelo que ele faz, mas o céu primeiro declara quem ele é. Nós precisamos, como igreja, primeiro entender quem Deus é. Nós precisamos contemplar a majestade, a santidade, o poder, a infinitude de Deus, a grandeza de Deus, os atributos de Deus. Nós precisamos entender quem ele é, para depois nós começarmos a adorar pelo que ele faz. Pastor, é errado adorar o que ele faz? Não, mas a adoração pelo que ele faz é uma resposta ao entendimento de quem ele é. Não, gente, peraí, eu vou pregar só para cá, vocês estão muito dormindo aí. Escute, quando você entende quem Deus é, Darlane, os seus lábios não se contêm em adorar pelo que ele faz.
Ah, mas quando você só quer adorar pelo que Ele faz, fica temporário, fica vazio, fica raso. Por quê? Porque você não entendeu na essência quem Ele é. Ele é o que é. Eu sou o que sou. De eternidade em eternidade eu sou. Eu era ontem, eu sou hoje, eu serei eternamente. Quando nós vemos a beleza dEle, os nossos lábios glorificam pelo que Ele faz. Aleluia! Nós invertemos as ordens. Nós queremos adorar e pedir: Senhor, faz por mim. Olha o que os anciãos fazem. Olha o que os anciãos falam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder. Por quê? Porque criastes todas as coisas. Quem foi que criou todas as coisas? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram criadas por Ele. Nada do que se fez sem Ele. Sabe o que eles estavam falando aqui? Quando eu entendo quem Jesus é, a minha boca não pode parar de adorar pelo que Ele faz. Aleluia! Porque primeiro nós precisamos conhecer a face dEle, para depois nós pedimos as mãos dEle. Nós precisamos ver quem Ele é, seu Aladim. Nós precisamos entender quem Jesus é primeiro. Nós precisamos olhar na face dEle e adorar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Toda a terra está cheia da sua glória, porque criastes os céus e a terra e toda criatura. Ei, eu entendo quem Ele é, por isso que eu louvo pelo que Ele faz. Ei, se nós queremos trazer o céu à terra, nós precisamos voltar à ordem correta. Nós precisamos ter cultos menos pedicheiros, com menos pedidos, e ter cultos com mais revelação da face de Cristo. Nós precisamos vir à igreja pedir menos e entregar mais. Nós precisamos chegar neste lugar e falar: Senhor, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas Tu é bom, a Tua fidelidade dura para sempre. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Aleluia! Glória a Deus! Por que os seres faziam isso e os anciãos fazem isso? Porque no trono havia um que o aspecto era como a pedra de jaspe e de sardônio. O que é isso? Jaspe e sardônio são as pedras usadas para descrever a glória de Deus. Deus é espírito, Deus não se vê. Então João não conseguiu ver a Deus porque Deus é espírito. Mas ele conseguiu entender que naquele trono havia um que era cheio de glória. Havia um que era digno. Eu falo isso de vez em quando e as pessoas ficam: pastor, como assim? Será que é verdade? Porque eu falo, lá no céu nós não vamos ver Deus. Deus é espírito. Nós vamos ver Jesus. Ele é a plenitude de Deus. Ele é a imagem e expressão perfeita de quem Deus é. João olhou no trono e ele não conseguiu descrever. Ele só sabia que tinha um brilho de glória naquele lugar. E ele falou: eu não entendo muito bem o que estava lá. Eu sei que tinha um assentado naquele lugar e o brilho dele era um brilho de glória. E eu entendo que os seres não cessavam de adorar. Os anciãos se prostravam, lançavam suas coroas ao pé dele, e todo o céu adorava, dizendo: Santo, Santo. Irmãos, você não precisa... Jesus, quando nós entendemos quem Ele é, quando nós conseguimos identificar a sua glória, a nossa resposta automática é dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas aí João não para por aí, porque no capítulo 5 tem outra revelação. Os 4 seres viventes estão adorando a quem está sentado no trono. Os anciãos estão adorando a quem está sentado no trono. Mas no capítulo 5, João descreve dessa forma, do versículo 1, por favor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Para quê? Para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Agora preste atenção no versículo 6. Então vi no meio do trono, preste atenção, aqui é a prova da Trindade.
No trono estava um que era semelhante à pedra de jaspe e sardônio, a glória de Deus. Mas aí João no capítulo 5 olha para o mesmo trono e falou: eu vi no meio do trono. Ele está vendo no mesmo lugar, no meio do trono. E dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. 7 é o número da perfeição. Chifre, na Bíblia, é usado como poder, sinal de poder. E olhos como sinal de sabedoria, de onisciência. Então ele tinha o poder completo, ele tinha a plenitude do poder. Ele tinha a perfeição do poder e a perfeição da sabedoria e da ciência. Você está entendendo? Estão entendendo? Estamos juntos? Porque você olha aqui, a gente começa a imaginar Jesus com chifre, com olhos. A gente fala: Jesus querido, misericórdia. Isso é uma simbologia do poder de Deus. É uma simbologia da majestade, da grandeza de Deus. Eu vi um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro. Mas espera aí. No capítulo 4 fala que os seres viventes, os 24 anciãos, não cessam de dar glória àquele que está sentado no trono. Mas agora no capítulo 5 nós vemos ele adorando um cordeiro que foi morto. Irmãos, porque quando você consegue ver a glória de Deus, você enxerga Jesus. Quando você consegue chegar no trono da graça de Deus, quando você consegue ver o esplendor da glória de Deus, você vê um cordeiro que foi morto, mas está vivo. Você vê um homem com as mãos furadas. Você vê um homem com o seu lado machucado. Quando você olha para aquele trono, você vê aquele que foi morto há 2000 anos atrás. Você consegue enxergar que ele é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aí João falou assim: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são o quê? As orações dos santos. E vós, quando orais, orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. A sua oração, o seu pedido está enchendo taças no céu. Está enchendo taças de adoração no céu. E o cordeiro está pegando e ele falou: eu vou responder. Eu vou derramar do meu poder aqui. E cantavam um canto novo dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Os céus já estão proclamando aquilo que vai acontecer comigo e com você. O que a igreja precisa entender é que nós não somos normais. Irmão, você não é normal. Você é um príncipe ainda de um reino que não foi totalmente estabelecido aqui, mas que será brevemente em nome de Jesus. O que você precisa entender é que o céu já está declarando que nós somos reinos e sacerdotes. Os céus já estão declarando que Ele comprou para Deus línguas e povos e nações. Os céus estão declarando quem você é. Então, para nós trazermos o céu à terra, nós precisamos começar a entender quem nós somos em Deus. Porque Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Escute, Ele não nos fará assentar, Ele já nos fez assentar em lugares celestiais. Você já está reinando com Cristo. Comece a agir como aquele que reina. Hey, Jesus! Eles começaram a declarar: e os constituístes reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E agora olha só o que João viu. O 11, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi
toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. Você quer trazer o céu para a terra? Comece a dar honra, glória, poder, domínio, majestade àquele que morreu, mas está sentado no trono. Nós precisamos voltar a ter o nosso culto cristocêntrico. Nós precisamos sair do centro. O pastor precisa sair do centro. A liderança precisa sair do centro. Por quê? Porque este lugar pertence a um só e o nome dele é Jesus. Nós precisamos voltar a ter cultos cheios de poder, demonstração de glória e de poder de Deus. Por quê? Porque quando nós saímos do centro, a majestade dele é revelada. E o povo, a Bíblia fala que toda a terra, embaixo, em cima e no céu, declaram: ele é poderoso, ele é santo, ele é majestoso, ele é grandioso. Irmão, quando nós saímos da frente para ele aparecer, nós vamos conseguir trazer o céu para a terra. Ah, Jesus. A terra está clamando a revelação dos filhos de Deus. A terra está clamando a revelação da glória de Deus, uma revelação da majestade, da beleza do Cordeiro. Não é mais uma adoração rasa, não é mais eu vir à igreja e só ouvir o que estão cantando, não é mais isso, é eu entender que quando eu vejo a face dele, eu não tenho outra resposta a não ser me prostrar e dizer: tu és santo, tu és santo, tu és santo. Eu não tenho tempo para pedir nada, tu és santo. Eu não tenho tempo para questionar, tu és santo. Eu não tenho tempo para murmurar, tu és santo. Eu não tenho tempo para falar mal do meu irmão, tu és santo. Eu não tenho tempo para reclamar da igreja, tu és santo. Eu não tenho tempo para pedir e passar com coisas deste mundo. Ai, Senhor, eu vejo a tua santidade. Eu não tenho tempo para andar ansioso com coisa alguma, tu és santo. Eu não tenho tempo para perder com essas coisinhas que o mundo oferece, tu és santo. É quando nós nos tornamos hospedeiros, lugares onde a presença de Deus decidiu se manifestar. É a habitação constante da presença de Deus. E como que isso acontece, pastor? Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. E não é conhecer de informação, a informação é maravilhosa, não me entenda mal, mas é conhecer por relacionamento. Eu temo que a maioria dos crentes hoje, não só na Freedom, mas em todo o mundo, adoram um Deus que não conhecem. Adoram um Deus que não conhecem. Porque eles até ouvem informação, mas não contemplam a face dele. Sexta-feira nós tivemos uma reunião dos homens, e eu perguntei para eles: o que Deus tem falado com vocês? Porque nós estamos dependendo muito da revelação dos outros. Nós estamos dependendo do que Deus falou para outros. Nós estamos dependendo do que Deus falou para o pastor, do que Deus falou para o fulano, para o profeta. Não, meu irmão, Deus quer falar com você. Deus quer um relacionamento com você, com a sua casa, com a sua família. Não dependa da revelação dos outros. Não dependa do que os outros fazem ou deixam de fazer. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Ele quer que você se torne um lugar onde a presença dele habita. He wants to be a place where he can dwell. He wants to dwell. Ele quer habitar. Not just a place where he visits. Não só um lugar onde ele visita, but a place where he dwells. Um lugar onde ele habita. Ele quer se tornar, que você se torne um lugar onde ele habita. E aí você não precisa mais de revelação do pastor. Por quê? Porque dentro da sua casa você vê a face dele. Ei! Os seus filhos veem a face dele. A sua esposa, você não precisa estar num lugar físico para ver. Irmãos, tem pessoas que estão tão acostumadas com a igreja que só ouvem a voz de Deus dentro da igreja. Que tristeza isso. Que tristeza você passar 6 dias sem ouvir Deus. E se você vem aqui e tem um culto mais ou menos que Deus não fala, aí você passa 2 semanas sem ouvir Deus. Irmãos, pela misericórdia de Deus, veja
o trono da glória, a majestade dele, a grandeza do Criador, e se renda a quem Ele é, e diz: Deus, vem habitar em mim, eu não consigo mais, eu não quero mais. Deus, eu não quero essa vida de crente falso, falsificado. Eu não quero essa vida de quem diz que vai para a igreja, mas não é cheio de Deus. Eu prefiro, Senhor, que ninguém me dê um microfone, eu prefiro que ninguém olhe para mim, mas eu quero ser cheio da Tua glória, eu quero ser a habitação da Tua glória. Eu não preciso estar em cima de um púlpito, eu posso estar na carpintaria, mas eu sou cheio da Tua glória. Aleluia! A place where God dwells. A presença manifesta. O fator principal do que acontece no céu não é um arco-íris. Não são os anjos. Irmãos, não são os 24 anciãos. O principal que tem no céu, que nós precisamos trazer para a terra, é a revelação da glória de Deus, a presença manifesta de Deus. É a presença manifesta de Deus. Querido, eu tenho uma notícia para você. Ele continua sentado no trono. Ele continua. Não, uma vez eu falei isso numa igreja pentecostal, foi tanto aleluia. Irmãos, Ele continua sentado no trono. Sabe o que significa? Ele não perdeu o controle da tua vida. Para de choramingar, para de reclamar. Ele continua sentado no mesmo trono. De eternidade em eternidade Ele é. Aleluia! Glória a Deus. Ele continua sentado. Os teus traumas não tiram Ele do trono. As tuas dificuldades não tiram Ele do trono. Os teus medos não tiram Ele do trono. A tua ansiedade não te... mas eu ando muito ansioso. É porque você não tem visto Ele no trono. Mas pastor, eu estou muito preocupado. Você ainda não viu Ele no trono. Porque quando você entende quem Ele é, hey, Jesus, quando você entende quem Ele é, você entende que nada foge do controle do soberano. A tua vida está nas mãos de Deus. Todos os detalhes da tua vida estão nas mãos de Deus. Não foge mas pastor, eu estou passando. Não importa, está nas mãos de Deus. Ele não falou assim na palavra: quando você estiver num lugar bom eu estou contigo, mas quando você não estiver eu te abandonei. Não, Ele falou: pode uma mãe esquecer do filho que viu nascer, do filho que amamentou. Ele falou: mas mesmo que isso aconteça, todavia eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor Jesus Cristo. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde ao trono da graça. Venha ao trono da graça. O que gera a constante adoração dos anjos, dos seres celestiais, não é o lugar, mas é a presença de Deus no lugar. Não são as quatro paredes. Não é a parede preta, não é a música, não é o microfone, não é o pastor. É a presença de Deus no lugar. Chega de culto vazios. Chega de nos acostumarmos com palestras. Palestrantes tem bastante, eu não quero mais palestras. Eu quero palavra de Deus que me alimenta. Eu quero palavra de Deus que me confronta. Eu quero sair daqui acabado, como diz o Luiz Hermínio, né? Eu quero sair daqui triste comigo mesmo, mas eu quero uma palavra que muda quem eu sou e me faz parecer mais com Jesus. Eu quero uma palavra verdadeira. Chega de vida vazias, medíocres. Chega de evangelho sem poder, sem graça, sem essência. Eu quero ver Ele assentado no trono da glória. Eu não posso adorar em espírito e em verdade sem conhecer quem Ele é. Eu preciso conhecer. Irmãos, tem um episódio na Bíblia, eu estou terminando, que me deixa tristíssimo. João capítulo 4, você conhece a história. Jesus se encontra com uma mulher no poço. E acontecem algumas coisas, Ele revela para a mulher que Ele é um profeta. E a mulher faz uma pergunta para Ele que me entristece muito. Ela pergunta para Ele: Senhor, os nossos pais adoram neste monte, Monte Gerizim, mas vocês judeus adoram em Jerusalém. Quem está certo? A pergunta dela era saber qual lugar adequado para adorar a Deus. Onde eu adoro? Na Freedom Church ou na Assembleia de Deus? Na Igreja Batista ou na Presbiteriana? Na Igreja Brasileira ou na Igreja Americana? Era a pergunta dela.
A pergunta dela era: Senhor, qual o lugar correto para eu adorar? Onde eu vou adorar? Jesus falou assim, olha o que Jesus fala para ela. Ei, Jesus, eu quero que você abra comigo, eu quero que você veja. João capítulo 4, por favor. Jesus respondeu no versículo 21. Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Agora, essa frase que Jesus fala me deixa extremamente triste. Vocês adoram o que não conhecem. Deixa eu ensinar um pouquinho para você aqui. O povo samaritano surgiu de uma mistura do povo judeu com o povo gentil há mais de 600 anos antes de Cristo. Quando o povo foi exilado para a Babilônia, Babilônia levou eles cativos, e a estratégia da Babilônia era sempre que ele misturava os povos que ele conquistava com outros povos, para que eles perdessem a sua cultura, a sua essência. Então a estratégia deles de guerra, de vencer a guerra de uma vez por todas, era misturar os povos. Então quando Babilônia dominou a nação de Israel e a nação de Judá, ela pegou e misturou o povo de Israel com os povos gentios. E daí surgiu o povo samaritano. 600 anos depois, Jesus encontra com uma mulher samaritana. Uma mulher samaritana era a mistura de judeu com gentil. Jesus olha para ela e fala assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Irmãos, 600 anos de adoração, adorando um Deus que não conhecem. Jesus. Deixa cair, let it sink in. Deixa a ficha cair aí um pouquinho. É o meu tataravô, meu tatataravô, meu outro vô, meu outro vô, meu outro vô, meu outro vô, meu pai. Eram várias gerações adorando um Deus que não conhecem. Jesus falou assim: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, falando dos judeus, porque a salvação vem dos judeus. Ele falou para a mulher: você não entendeu. Não é o lugar. Não é o Monte Gerizim. Não é Jerusalém. Vocês estão adorando, estão ligando ao lugar. Escute o que eu vou falar para você. Não é o céu. Preste atenção. Nós queremos ir muito para o céu. Eu quero ir para o céu. Ruas de ouro, mar de cristal. Lá tem o rio da vida. Não, não é o lugar. É quem está no lugar. Só o meu irmão entendeu. Não é o lugar. O céu é bom? É. Mas o melhor do céu é quem está lá. É Jesus. Ele falou: vocês adoram no Monte Gerizim. Eu não estou lá. Vocês adoram em Jerusalém. Faz muito tempo que eu não estou lá. Vocês estão adorando a quem vocês não conhecem. Mas chegou um tempo, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Nós ficamos muito presos. O céu é maravilhoso, gente. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o paraíso. Mas se Jesus falar que vai ser na terra, eu quero estar na terra. Se Ele falar que vai ser em Marte, eu quero estar em Marte. Se Ele falar que vai ser em Júpiter, eu quero estar em Júpiter. Por quê, pastor? Porque eu quero estar onde Ele está. Não adianta estar num lugar que não tem Jesus. Não adianta estar numa igreja que Jesus não está. Mas eu gosto da igreja americana. Mas tem muita gente morrendo na igreja americana. Então vai para lá, para trazer vida lá. Vai para lá para causar mudança. Leva Jesus com você. Leva Jesus com você. Mas eu gosto da igreja brasileira. Tem muita igreja brasileira que Jesus já não está. Nós também, nós temos que apanhar também. Tem muitas igrejas brasileiras que Jesus já não está. Ele estava falando: não é o monte, não é o edifício, não é o prédio, não são as paredes. É porque eu decidi me manifestar naquele lugar. Irmãos, nós temos que conhecer quem nós adoramos. Quando você conhece quem você adora, não importa o lugar, não importa o tempo, não importa o dia, não importa o ano, você adora em espírito e em verdade, porque Ele decidiu se revelar. Fica de pé, por favor. Aleluia! Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que vocês não adorarão neste monte nem em Jerusalém. Acredite no que eu estou dizendo para você. Está vindo a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são o que o Pai procura para seus adoradores. Agora preste atenção. Não é o lugar,
não é o céu, não é a terra, não é o lugar, é onde Ele está. E o que o Pai está buscando? Ele não está buscando adoração, Ele está buscando adoradores. Porque o Pai não quer o que você faz, o Pai quer quem você é. Peraí, você não entendeu. Deus não está buscando adoração, Ele está buscando você. O propósito de Deus desde o começo, desde quando Ele fundou o mundo, não era um povo para gerar adoração, era um povo para ser seu. Sacerdócio real, propriedade peculiar dEle, é propriedade exclusiva dEle. Ele não está querendo só a tua adoração, Ele está querendo o teu coração. Ele está buscando um povo apaixonado por Ele. Será que Ele encontrou aqui na Freedom um povo apaixonado por Ele? Será que se Ele entrar na tua casa, Ele encontra uma família apaixonada por Ele? Será que se Ele andar com você dentro do seu carro, Ele encontra um homem e uma mulher apaixonado por Ele? Porque a adoração muitas vezes é da boca para fora, mas Ele não olha segundo o homem, Ele vê o coração. O profeta chegou na casa de Davi, na casa de Jessé, e quando ele viu Eliabe, alto, bonito, forte, ele falou, com certeza Deus escolheu a este. Aí Deus falou, você está enganado, eu gosto dos pequeninhos. Aleluia. Ei, Jesus. Você está enganado. Você vê segundo a aparência dos homens, mas eu vejo o coração. Deus não está buscando a aparência, Deus não está buscando a sua moda, Deus não está buscando o seu choro. Deus quer você por completo. Ele está buscando adoradores que querem contemplar a face dEle. Irmão, eu não sei você, mas eu estou cansado de cultos vazios, de pessoas vazias, de pessoas que só reclamam. Eu estou cansado de mim mesmo que só reclama, só quer, ei, eu quero me parecer com Jesus, eu quero ser como Ele, eu quero ver a face do meu Deus. Eu estou loucamente apaixonado por Ele. E eu creio que Ele está gerando nessa geração, e na geração que está por vir, crentes apaixonados pela presença dEle. Quantos estão apaixonados pela presença dEle? Levante a tua mão. Levante a tua mão, sobe por favor. Nós vamos fazer um barulho, porque este culto vai ser a revelação dos verdadeiros adoradores. Nós vamos adorar a Ele com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Irmãos, para de olhar para o seu relógio, pelo amor de Deus. Para de se importar com a hora, pelo amor de Deus. Hoje é domingo. Escute, quando Ele se faz presente no ambiente, tudo perde o seu sentido. Todo o resto perde a sua importância. Mas pastor, eu tenho um compromisso depois do culto. Compromisso que espere. Por quê? Porque Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Nós temos horário para começar. Se você é novo na Freedom, aprenda isso. Nós começamos no horário, em ponto, 10h30 em ponto. Mas nós terminamos só quando Ele mandar. Se você gostar, fica com a gente. Se você não gostar, Deus te abençoe. Meus irmãos, presta atenção. Eu não vou ficar limitado com o horário. Eu quero gerar um ambiente onde Ele se sinta tão presente, tão à vontade, que a glória dele desça nesse lugar. E as pessoas sejam transformadas não por uma palestra, mas pela revelação da glória de Deus neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa mulher perguntou para Jesus, Jesus, onde eu devo adorar? Ele falou, você não deve adorar em nenhum lugar. Você deve conhecer a quem você deve adorar. Eu vejo que o Senhor é profeta, nós estamos esperando o Messias. Ele falou, sou eu quem estou falando contigo. Às vezes Jesus está na tua frente e você não reconhece. Às vezes Jesus está falando com você e você não consegue ouvir. Deus está querendo tornar um povo de ouvidos sensíveis. Deus está querendo trazer um povo com os olhos espirituais abertos, atentos, com discernimento espiritual, para entender quando Ele está no ambiente. Às vezes o Espírito está movendo no lugar e nós estamos aqui pensando no trabalho de amanhã, pensando no fazer daqui a pouco. Escute o que eu estou falando. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Abra os teus olhos espirituais, abra os teus ouvidos e sinta a presença dEle neste lugar, porque você não vai sair daqui da forma que você entrou. Os céus declaram a grandeza de Deus, a sua majestade. Se nós queremos trazer o céu à terra, nós precisamos viver em um estado de constante adoração, exaltação ao Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu.
Eu quero fazer uma oração bem específica hoje, porque nós oramos por várias coisas todos os domingos, mas hoje o meu apelo é para aqueles que estão insatisfeitos com a sua vida espiritual, aqueles que já não aguentam mais, entra culto e sai culto e você sai igual, aqueles que já não aguentam mais as suas falhas e o pecado te dominando, aqueles que já não aguentam mais o nível espiritual. Pastor, há anos que eu estou no mesmo lugar. Não, você está regredindo, porque a espiritualidade não se estagna. A espiritualidade ou ela progride ou ela regride. Se você se sente parado, na verdade você está voltando. Eu quero orar por você que hoje quer uma mudança de vida espiritual, que você quer sair daqui com uma nova revelação de Deus. Eu não vou orar por milagres, não neste momento, pelo menos. Nós podemos orar no final do culto, mas eu não vou orar para Deus abrir portas, não é isso. Eu vou orar para Deus fazer você ver a glória dEle, para que Ele possa abrir os teus olhos espiritual, a tua mente, e você possa ver que no trono existe um que está assentado de eternidade em eternidade. Se você é um desses, eu quero pedir para você correr aqui na frente, e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Eu preciso, eu não posso ficar dessa forma. Eu não me contento mais com o jeito que eu ando nos dias de hoje. Eu preciso de uma nova revelação, de uma nova graça. Eu preciso de uma nova unção sobre a minha vida. Eu quero